Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos à disposição total, porque hoje a nossa aula é um pouco longa. Nós vamos falar um pouco sobre o domínio holandês no Brasil e esse então período em que os holandeses ficaram no nosso território. Vamos começar? Vamos lá então. A União Ibérica e a ocupação holandesa no Brasil. União Ibérica, o que é isso? É a união política ocorrida em 1580 entre Portugal e Espanha. Então, Portugal e Espanha se uniram sob uma mesma coroa. Ambos países governados pelo rei espanhol Felipe II. Basicamente, o rei de Portugal morreu sem deixar herdeiros, e assim o herdeiro mais próximo era, coincidentemente, o rei da Espanha. E assim, o rei da Espanha vai governar não só o território espanhol, mas também o território português. E quando a gente fala de território espanhol e território português, a gente tem que lembrar que não é só o país Portugal e o país Espanha, mas sim os domínios que eles tinham no além-mar, que era a América Espanhola, a América Portuguesa e algumas possessões na África e na Ásia. Então era um território bem gigante. Holanda financiava a produção açucareira portuguesa e tinha o direito de comercializar o açúcar brasileiro. Basicamente, os portugueses não tinham tanto dinheiro para investir nos engenhos e na produção açucareira, e por isso os holandeses entravam com o capital. Eles emprestavam o dinheiro e quando os portugueses, os colonos brasileiros tinham condições, eles pagavam os holandeses. E, em troca desses empréstimos, os holandeses tinham o direito de comercializar o açúcar, então eles pegavam o açúcar no porto e eles revendiam para outras regiões e lucravam em cima disso. Espanha versus Holanda. Os Países Baixos, que é a região ali que a Holanda está inserida, faziam parte dos domínios espanhóis, então basicamente a Holanda pertencia à Espanha. Descontentes com o governo, passaram a lutar pela independência. Eles já não gostavam tanto do governo do Filipe II e eles buscavam fazer uma luta para conseguir a independência. Como punição, Filipe II proibiu o comércio da Holanda com a colônia portuguesa, com as colônias portuguesas, desculpa. Bom, basicamente ele vai falar, vocês querem ficar independentes? Ok, mas então vocês não vão mais poder comercializar com os domínios portugueses. E para os holandeses isso era um golpe muito baixo, porque era uma forma deles obterem lucro e riqueza. Holandeses, prejudicados, invadiram e conquistaram importantes domínios ultramarinos espanhóis, que no caso foi a região aqui do Brasil e acredito que ali na região caribenha eles tentaram dominar também. Próximo. Companhia das Índias Ocidentais, empresa criada pelos holandeses para estabelecer domínios e comércio na América continental e no Caribe. Então, vejam só, os holandeses organizaram uma companhia, uma empresa, para conseguir dominar essas terras e fazer um comércio mais organizado. Os holandeses tinham uma forma de pensar um pouco diferente do que a gente está acostumada. A Companhia das Índias Ocidentais também promoveu a invasão ao Nordeste brasileiro e detinha do monopólio do comércio na América e na África, então ela era responsável pelo comércio. Também vai existir a Companhia das Índias Orientais, mas se eu não me engano ela vai ser portuguesa, não tenho certeza, e vai ser realmente para tentar dominar e conquistar o Oriente. Ataques. 1624, os holandeses atacaram a Bahia, numa tentativa de fazer um ataque à sede do governo geral. A Bahia, naquele momento, era a capital do Brasil, então nada mais justo que chegar no centro, no cerne do governo. A resistência impediu que os holandeses consolidassem seu domínio. Em 1625, holandeses abandonaram a Bahia. Eles vão tentar atacar a Bahia numa tentativa de enfraquecer o governo português no Brasil, mas não vai dar certo. Eles vão sofrer resistência armada e eles vão ter que voltar embora para a Holanda. Era necessário encontrar uma área menos protegida, mas de igual importância econômica. Então, eles precisavam achar um lugar que tivesse menos proteção, né,
menos organização de exército e tropas, mas que fosse tão importante economicamente. É por isso que eles vão, então, escolher Pernambuco. A gente precisa lembrar que aí nesse contexto do século XVII, do início do século XVII, o Pernambuco era uma espécie de capital econômica do Brasil. Os engenhos estavam concentrados naquela região e lá era onde adivinha toda a riqueza do território. É claro que com o passar do tempo, essa riqueza vai para outras regiões também, mas nesse primeiro momento estava concentrada lá em Pernambuco. Em 1630, então, eles acabam atacando Pernambuco, o ataque acaba sendo consolidado e finalizado em 1635 e a partir de então, Recife passa a ser a sede do governo holandês no Brasil, que também vai ficar conhecido como Nova Holanda. Só a região ali do Pernambuco, eles não vão expandir o território para outras regiões, mas ali em Pernambuco, em Recife e Olinda, vai haver então esse território holandês no Brasil. Vamos ver como foi isso? Então vamos lá. Domínio holandês no Brasil. A priori, senhores de engenho se opuseram aos holandeses, mas aceitaram o governo holandês ao perceberem que o interesse das duas partes era o comércio de açúcar. Quando os holandeses entrarem em Pernambuco, é claro que os senhores de engenho não vão gostar, vão tentar se organizar para expulsá-los, mas com o passar do tempo eles vão perceber que os holandeses queriam a mesma coisa que os senhores de engenho, que era vender açúcar. Então eles vão falar, bom, pode ser que facilite para a gente, eles sempre dão empréstimos, né? Vamos ver como que vai ser. Recife ganhou ares de cidade europeia. Ruas foram calçadas, praças, pontes e edifícios foram construídos. Grupos de intelectuais, cientistas e artistas vieram para o Brasil para catalogar, pintar e estudar a natureza e os grupos humanos do Brasil. Então vejam só, Recife acabou sendo praticamente reformada. Os governantes holandeses aqui do Brasil, eles buscaram transformar Recife, né, numa cidade europeia, numa cidade europeizada. Inclusive, eles convidaram cientistas, artistas para vir para o Brasil e estudar a fauna e a flora brasileira e os grupos que habitavam aqui. Essa é uma preocupação que Portugal não teve em momento nenhum. Vejam só como é diferente. Portugal viu o Brasil como uma oportunidade de enriquecer e de gerar lucro. Os holandeses não. É claro que eles queriam lucro e enriquecer, mas eles também queriam que esse território fosse estudado para saber, de repente, você conhecendo melhor a flora do país, você consegue entender quais são as outras coisas que podem dar lucro. Enfim, eles tinham uma mente mais aberta e mais para frente do que os portugueses. Principais nomes desses cientistas que vieram no Brasil: Zacarias Wagner, Albert Eckhout, Franz Post e George Marggraf. Esse Franz Post ele é responsável por pintar vários quadros que representam esse domínio holandês no Brasil. Foram introduzidos novos costumes e uma política de tolerância religiosa e cultural. O governante holandês aqui no Brasil, ele introduziu alguns costumes holandeses no Recife, mas eles também criaram uma política de tolerância religiosa. Isso significa que o povo poderia praticar a sua religião e não seriam perseguidos, católicos, judeus e protestantes. O protestantismo já existia nesse momento. A principal autoridade holandesa, Maurício de Nassau, que governou aí de 1637 a 1644. Fez alianças e concedeu empréstimos aos senhores de engenho, a fim de impulsionar a produção de açúcar. Foi um ótimo líder. O Maurício de Nassau era muito querido porque, além dele fazer reformas no Recife, ele também fornecia empréstimo de dinheiro, né, para os senhores de engenho. Então, ele caiu nas graças do povo. 1640, fim da União Ibérica. Dom João IV foi aclamado rei de Portugal. Então, se a União Ibérica acabou, a Holanda que era inimiga da Espanha, a Espanha já não
não comanda mais o território português, não faz mais sentido os holandeses ficarem aqui, certo? Portugal perdeu vários territórios e estava altamente endividado. Precisava recuperar-se para recuperar suas colônias. Então ele tinha que arrumar a casa para depois arrumar as colônias. Tensões. Após o fim do governo de Nassau, em 1644, a boa convivência entre colonos holandeses e... Nossa, eu escrevi assim. Como que eu escrevi aí? Peraí. Entre colonos e holandeses acabou. A nova administração buscou recuperar os gastos de Nassau, pressionando os fazendeiros a pagar suas dívidas sob ameaça de confisco de terras. Então, depois que o Nassau foi embora, a pessoa que assumiu o cargo de comandante da Holanda brasileira, ele começou a cobrar. Falou, viu, o Maurício de Nassau emprestou dinheiro para vocês, agora vocês vão pagar. E as pessoas não vão ficar felizes com isso. Eles gostavam de vir a nós, mas o vosso reino, nada. E assim acontece dos anos 1645 a 1654, a chamada Insurreição Pernambucana, que vão ser os combates para expulsar os holandeses do território brasileiro. Depois aí de 10 anos de batalha, os brasileiros obtiveram a vitória e recuperaram o território. A partir de então, os holandeses abandonam o Brasil, nunca mais voltam, e a gente começa a se tornar uma unidade cada vez mais. Recife até hoje tem algumas influências holandesas nas construções. Acredito que até mesmo alguns pernambucanos eles devem ter esse traço genético no sangue. Então, se você conhece ou sua família veio do Pernambuco, pode ser que você tenha um traço holandês na sua família. Bom, pessoal, é isso. Por hoje é só. Tchau, tchau e até mais.